Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os que estão acompanhando aqui a nossa sessão na Galeria Dom Helder, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas à Câmara Municipal, servidores da casa, imprensa que cobre esta nossa sessão, uma saudação também àqueles e aquelas que nos acompanham pela Rádio Fortaleza FM e pela TV Fortaleza. Antes de adentrar o tema de hoje, eu queria primeiro manifestar os meus sentimentos de pesar à família do Luciano e à própria vereadora Cláudia. Nós estávamos ontem na audiência pública quando aconteceu o fato que foi exatamente um ataque fulminante que vitimou o assessor da vereadora. Então, hoje de manhã ela fez uma menção muito emocionada, e aí a gente sabe, nós que somos vereadores, como nós temos uma relação de proximidade com os que trabalham com a gente, e sei, portanto, posso imaginar o que ela está sentindo. Mas conseguiu aí a ligação com o Vandilson? Ó. Eu devo fazer agora uma apresentação, presidente, vereadores, acerca da questão do aquário. Sobre a audiência pública e a reforma, eu vou falar no momento do debate, inclusive, para protestar contra o fato de que não fosse as mais de 30 mensagens enviadas, nós ainda recebemos hoje mais 6. Há uma semana do Natal, nós temos aí quase 40 mensagens para serem examinadas num processo que eu considero de desrespeito a esta Câmara Municipal, à sociedade civil e aos servidores públicos em especial. Por que eu vou falar hoje sobre a questão do aquário? Primeiro, porque o aquário é na cidade de Fortaleza, tá? E é uma obra contestada, é uma obra questionada, e uma das medidas e das ações que foi ajuizada foi feita pelo Ministério Público Estadual, pela promotora Jaqueline Faustino, por conta de uma representação nossa. E recebi agora, no mês passado, no dia 24 de novembro, tanto um ofício da promotora, da doutora Jaqueline Faustino, como do procurador Oscar Dalva e Souza Filho, vereador Acris, notificando do arquivamento sumário e, no entendimento da promotora, absolutamente ilegal e inconstitucional, feito pelo Procurador-Geral de Justiça, Ricardo Machado, da apuração criminal que estava em curso na PROCAP, que é a Procuradoria dos Crimes da Administração Pública, que motivam um recurso ao Colégio de Procuradores e um possível encaminhamento desta denúncia contra o chefe do Ministério Público Estadual ao Conselho Nacional do Ministério Público. E faço essa denúncia aqui, trago esses fatos ao conhecimento dos colegas vereadores e da população de Fortaleza, após a divulgação, pode passar o próximo aí, Raíssa, de um relatório de uma organização não governamental intitulada Urucum, que fez um levantamento de todos os processos administrativos e judiciais contra a construção do aquário por diversas e gravíssimas irregularidades.
uma obra suntuosa, num estado que está mergulhado, mais uma vez, numa situação de calamidade pública, por conta de mais uma estiagem, e que estaria a necessitar, portanto, de uma política pública voltada para o interior e não para a construção desse equipamento que deveria ser um equipamento privado. Então, esse coletivo, o coletivo Urucum, fez esse levantamento. O coletivo Urucum, Direitos Humanos, Comunicação e Justiça. 9 ações judiciais que tramitam ou tramitaram na Justiça Estadual e Justiça Federal do Ceará contra a construção desse equipamento público. Entre elas, 8 ações apontam ilegalidades na execução da obra. Uma foi ajuizada pelo próprio Estado para conseguir dar continuidade à obra, exatamente porque havia sido embargada judicialmente pelo IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por que é importante fazer essa denúncia, apresentar esses fatos? Porque esse fato da construção do aquário é dado como um fato consumado. Naturalizou-se como se não houvesse questionamento. E, inclusive, já há um decreto do final deste governo declarando de utilidade pública para fins da apropriação todos os prédios e imóveis que se encontram no entorno do aquário, inclusive um prédio residencial. Vamos seguir. O Ministério Público Estadual, através dos seus promotores ou promotoras, ajuizou 4 ações. Uma ação cautelar de exibição de documentos, que é uma ação preparatória, uma ação civil pública, que é a que nós faremos em seguida, uma ação declaratória incidental, movida pela 2ª Promotoria de Justiça e Meio Ambiente, e uma ação de improbidade administrativa, movida pela 2ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa do Patrimônio Público. O Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria da República no Ceará, ajuizou 2 ações civis públicas. Uma relativa ao licenciamento ambiental e outra ao processo de licitação. Só para nós entendermos. Um empreendimento como esse, ele precisa de uma licença ambiental e de um estudo de impacto ambiental, e ele precisa de um processo de licitação que não aconteceu, como nós vamos ver em seguida. Também a sociedade civil, através de um mecanismo, de um instrumento importante, que é a ação popular, ajuizou, juntamente com o IPHAN, a ação popular, e o Centro de Defesa da Criança e Adolescente, o SEDECA, também ajuizou uma ação civil pública. Em relação à questão ambiental, o que é que foi considerado ilegalidade nesse processo de construção do aquário? Ferido o princípio da precaução, porque efetivamente não foram levantados todos os danos que podem ser causados por esse empreendimento. O princípio da informação, que não é só um princípio da informação ambiental, é um princípio constitucional, porque nunca houve um debate transparente sobre os impactos do empreendimento, e a violação à Constituição Federal e à Estadual, uma vez que a licitação se deu antes do licenciamento da obra e do estudo de impacto ambiental. Atenção, o licenciamento é prévio, o estudo ambiental é prévio. No entanto, eles iniciaram sem terem a licença na mão, no caso do governo do Estado. O licenciamento ambiental, próxima, também foi questionado pelo fato da competência, que deveria ser da União. Agora, há um dado mais grave ainda, que é o fato de que os funcionários da SEMASSE, que emitiram o parecer favorável à concessão da licença, eram funcionários terceirizados. Portanto, não eram funcionários de carreira, que passaram através do processo universal do concurso público. Portanto, essa ilegalidade, ela persiste até hoje. E o outro é a ausência
dos estudos arqueológicos e da própria anuência do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em relação à contratação, aqui é que o emaranhado de ilegalidades, está certo, é muito grande, porque houve um verdadeiro processo, está certo, de operações cruzadas. Primeiro, um convênio com a Fortaleza Convention e Visitors Bureau, que por sua vez, está certo, para, vamos dizer, contornar, para não realizar a licitação, fez um contrato com a empresa Imagic para a elaboração do projeto. Atenção, a Imagic é a mesma que fez o projeto do que eles querem fazer da destruição e da construção das 4 pracinhas para substituir a Praça Portugal. Segundo, a contratação sem licitação de uma empresa dos Estados Unidos da América, chamada ICM Reynolds, né, que foi... se dispensou, não se realizou a licitação, exatamente porque houve uma contratação de um banco americano, chamado Exim Bank, exatamente para fazer essa operação casada. Se contratava um empréstimo no Exim Bank, esse banco americano, e o banco indicava já qual era a empresa, né, que ia realizar. Né? Esse financiamento ainda não passou pelo Senado Federal. Vamos em frente. Quanto às decisões judiciais, em 3 processos, o pedido liminar foi negado, mas não houve decisão final. Portanto, a questão está em aberto. 3 foram julgados em primeira instância, em fase de recurso, portanto, e em 2 processos não houve sequer apreciação do pedido de liminar. Aí vamos examinar esse fato do Ministério Público Estadual, que é um fato extremamente grave, que foi denunciado pela promotora Jaqueline Faustino, tá certo? Que motivou, inclusive, a abertura de um procedimento administrativo na ouvidoria do Ministério Público, através do doutor Oscar Dalva e Souza Filho. Vamos entender como é que funciona. Tá? Há um procedimento administrativo, que é um inquérito administrativo, dele pode decorrer ou não a ação civil pública. No caso, a ação civil pública foi interposta. No decorrer da ação civil pública, vereadora Tamara, excelência que me dá atenção, junto com o vereador Zé do Carmo, o vereador Adail e o vereador Iraguaçu, ela constatou que, além do aspecto, vamos dizer, civil, de anulação da licitação, ela encontrou indícios de crimes que teriam sido cometidos, inclusive pelo secretário de Turismo do Estado do Ceará, Bismarck Maia. Como a ação dela é civil, é nocível, vamos dizer assim, ela então encaminhou para um órgão do Ministério Público Estadual, chamado PROCAP, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, para que fizesse a apuração criminal. Aí o que é que acontece? O Procurador-Geral de Justiça, doutor Ricardo Machado, avoca, ou seja, chama para si o processo e arquiva o procedimento, atropelando a ação que deveria ser feita pela Procuradoria dos Crimes da Administração Pública. Então houve uma obstrução da investigação criminal, exatamente por quem deveria garantir essa apuração, que é o chefe do Ministério Público Estadual, que nesse caso funcionou quase como um defensor do Estado, como um procurador-geral do Estado. Vamos para frente. Olha o que é que diz a doutora Maria Jaqueline Faustino do Nascimento. Em outras palavras, o Procurador-Geral da Justiça determinou verbalmente, não foi nenhum ofício, foi verbalmente por telefone, que esse feito, né, a apuração criminal, passasse a tramitar perante o seu gabinete, sem apresentar, contudo, qualquer motivação para tanto. Atenção para quem não é da área do direito. Eu, como professor, tenho a obrigação
de tentar traduzir isso sempre. Toda decisão, seja administrativa, seja judicial, ela há de ser motivada, ou seja, ela tem que ter uma justificativa. Porque na administração pública impera o princípio da legalidade. Para o cidadão pode fazer tudo que a lei não lhe proíbe. Para o administrador, para o juiz, ele só pode fazer o que a lei lhe autoriza. Portanto, ele há de sempre justificar os seus atos. Aqui mesmo, quando nós apresentamos uma emenda, qualquer que seja ela, um projeto de lei, um projeto de resolução, nós colocamos a justificativa. Nós temos a justificativa, a motivação. Na área do direito se chama motivação. É o que a promotora diz. Sucedeu que o Procurador-Geral da Justiça afastou, em ato verbal e imotivado, a atuação do Procurador de Justiça, coordenador do PROCAP, e sua respectiva assessoria, e passou a atuar pessoalmente neste procedimento. A partir daí, o feito permaneceu paralisado até 29 de outubro deste ano, quando então recebeu, a decisão do arquivamento, o que resultou, vejam que grave essa denúncia da promotora. Eu estou aqui apresentando o texto da promotora Jaqueline Faustino do Nascimento, que resultou na obstrução de qualquer investigação criminal e, por conseguinte, de qualquer persecução penal dos agentes públicos. Agora, o que deveria ter sido feito era um inquérito administrativo ter chegado ao fim. Abria-se um prazo para o secretário Bismarck e os outros que estão envolvidos se defenderem, porque nós temos que garantir o devido processo legal e o direito de defesa, e só então, após a apuração dos fatos, perícia, documentos, defesa, é que deveria a PROCAP, e não o Procurador-Geral, entendeu? Arquivar ou denunciar. Nós estamos vendo os casos da Operação Lava Jato. O processo é exatamente esse. Há o inquérito, o Ministério Público denuncia, o juiz acata ou não a denúncia. No momento que o juiz acata a denúncia, abriu o processo criminal. Pode passar. Sobre a conduta do chefe do Ministério Público do Estado do Ceará, o Procurador-Geral da Justiça, Ricardo Machado, é necessário explicar que, de acordo com a legislação que rege o funcionamento do MP no Estado do Ceará, é de responsabilidade da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública investigar os delitos praticados por agentes públicos. Isso por quê? Porque a Procuradoria ela é dividida em setores. Tem o setor do trânsito, tem o setor da saúde, nós temos a promotora da saúde, que recorrentemente vem aqui à casa. Tem o setor de meio ambiente, que é o Centro de Operacional de Defesa do Meio Ambiente, e tem um setor, que é uma procuradoria, que investiga os delitos praticados por agentes públicos. Não há, na lei, previsão que autorize o Procurador-Geral a deslocar esses procedimentos para o seu gabinete, como ele fez. Né? Uma investigação que tem como foco uma das mais caras obras em execução pelo governo do Ceará. Com esta ação, diz a promotora Jaqueline Faustino, o Procurador-Geral da Justiça violou princípios constitucionais, como da legalidade e da impessoalidade, e que nunca havia ocorrido fato semelhante na história do Ministério Público, uma instituição absolutamente respeitável, tá certo? Que, em face da Constituição de 88, ampliou em muito o seu raio de atuação. Sobre a conduta, não é? A próxima. No caso do arquivamento do procedimento, né, o Procurador-Geral descumpriu a determinação que prevê que esse tipo de pedido vindo do MPE no âmbito criminal seja submetido ao Poder Judiciário. Ou seja, o arquivamento se deu de forma sumária, desrespeitou a ordem do processo legal, tá certo? No que foi caracterizado pela promotora Jaqueline Faustino como uma grave ameaça ao Estado de Direito. Veja bem, aquele que deveria, vamos dizer, lutar pela defesa do Estado de Direito, na verdade, ameaça o Estado de Direito ao cometer um ato ilegal e inconstitucional. Além disso,
ainda com base no recurso da doutora Jaqueline Faustino, o Procurador-Geral da Justiça arquivou uma grave investigação que, em outros fatos, demonstra, segundo ela, a ação planejada de fraudar o processo licitatório da obra do Aquário do Ceará, direcionando a escolha para uma empresa contratada, que no caso foi a ICM Reynolds. Segundo, empresa que não tem autorização para desenvolver atividades no Brasil, não está registrada no Brasil, tá certo? Em nenhum dos órgãos que há necessidade disso. Não possui registro fiscal no Ceará e que recebeu um pagamento antecipado de 37 milhões de reais pela Secretaria de Turismo, através de conta bancária da pessoa física. Veja um escândalo. Não foi a empresa, pessoa jurídica, vereador Iraguaçu, vereadora Germana, vereador Acrísio, tá certo, que recebeu os 37 milhões. Foi uma pessoa física, um cidadão dos Estados Unidos da América, tá certo, chamado Roger Reynolds III, que é exatamente o responsável pela empresa. Vamos em frente. E aí nós temos a petição, né, o despacho, né, na verdade, do ouvidor geral, né, do Ministério Público Estadual, que eu conheço, é um homem honrado, né, que é o doutor Oscar Dalva e Souza Filho, né, que a partir exatamente do recurso da doutora Jaqueline Faustino, manda intimar as partes, o Procurador-Geral da Justiça, o Procurador da Procap, manda cientificar o Corregedor-Geral do Ministério Público, manda intimar, né, dar conhecimento a mim, porque eu fui o autor, tá certo, da representação que abriu essa ação civil pública. E veja bem, após, que é o que está ali, após a realização das diligências, com ou sem as respostas solicitadas, manifestaremos se o caso... Vereador, para concluir. Vou concluir, presidente. Manifestaremos se o caso comporta representação ao Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, há a possibilidade de que o próprio chefe do Ministério Público Estadual seja investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E aí nós temos, tá certo, o que é os custos do aquário, do ponto de vista do que isso poderia ser aplicado, né, em outras verbas, em outros recursos, né, tanto na área de educação, como mesmo na área voltada ao combate à seca. Isso foi uma matéria muito interessante, tá certo? Feita pelo site da Pública, né, que mostra claramente que enquanto que o aquário é 287 milhões, o combate à seca foi menos de 200 milhões de reais. Né? Então o aquário dá quase 4 vezes o orçamento para a educação, dá quase 6 vezes o orçamento da saúde, tá certo? E dá quase 20 vezes o orçamento para a segurança pública, mostrando, tá certo, o que é grave. Isso do ponto de vista dos custos, né, que já por si só é escandaloso. Agora, também grave, e pode se configurar um escândalo se esses fatos denunciados pela promotora forem verdadeiros, é essa tentativa, tá certo, de obstrução feita pelo chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da Justiça, Ricardo Machado, no processo de apuração desses crimes. O que é que nós esperamos, eu concluo, presidente, é que o Colégio de Procuradores do Ministério Público Estadual, tá certo, com independência e altivez, apure essa denúncia e mande efetivamente, resgate, tá certo, o poder e a atribuição da Procap, que ela possa apurar os crimes que porventura tenham sido cometidos. Nós não estamos em época mais, tá certo, de impunidade. Os casos da Lava Jato mostram isso. Obrigado, presidente.